sejam bem-vindos à sala, mais uma vez para nós compartilharmos daquilo que nós temos aprendido na Palavra de Deus, dando sequência que nós estamos estudando o capítulo 26 de Gênesis, né, Andresa? A partir do verso 23. Isso aí, olá, seja bem-vindo na sala, nosso lugar de encontro semanal, onde nós estamos estudando a Palavra do Senhor. Estamos aqui no meio do livro de Gênesis, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 26 que nós iniciamos na semana passada, né, Larry? Pegue seu papel, sua caneta, sua anotação aí, vamos anotando tudo para a gente estar conversando. E aquelas perguntas que vocês quiserem fazer, podem entrar junto com a gente aí, que nós vamos estar respondendo tudo aquilo que vocês precisarem. É isso aí. Então agora só fazendo uma recapitulação do que aconteceu na semana passada, né, do que nós vimos aqui. A gente aprendeu ali bastante com Isaac, tanto nos seus atos de obediência, quanto nos seus atos de desobediência. Onde ele teve medo e acabou mentindo ali para o rei, para as pessoas, dizendo que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Mas nós também aprendemos com isso, né? Existem exemplos nas Sagradas Escrituras que são para nós não seguirmos também, né? E nós vimos ali o início ali do patriarcado de Isaac, né? A gente já vinha falando sobre toda a fé desse homem, né? Orando 20 anos para que Rebeca lhe trouxesse um filho. Nós vimos ali as atitudes dele de frente das adversidades da vida que nós passamos, né? E quantas coisas vão acontecendo, e nós vimos ali esse homem sofrer com rejeição quando ele é expulso de Gerar, com a inveja quando ele prospera, Deus o faz prosperar abundantemente, e ele não só multiplica tudo aquilo que ele havia recebido como herança do seu pai, mas ele se torna um homem muitíssimo rico, diz a palavra, né? E a gente vê ali ele lidar com essas situações, nos relacionamentos interpessoais ali. A gente aprende muito com Isaac, né? A gente não viu nele nenhuma atitude de rebeldia, ou de querer reivindicar os seus direitos, ou de querer brigar com aquilo, ou de amargura, né? E a gente aprendeu muito com ele na semana passada, com essas atitudes que acontecem ali. E no final ali, antes do verso 22, nós vimos que o quanto o Senhor abençoou a vida dele, né? E quanto aquilo que ele ia fazendo, como ele ia caminhando, diante das dificuldades ele ia caminhando, né? O rei o expulsa de Gerar, ele sai, ele vai morar nas cercanias ali no vale do Gerar. Ele cava poços, os pastores dos filisteus vêm e tiram os poços dele, ele cava outro, ele cava um terceiro poço, daquele poço sai água, e ninguém mais questiona a posse daquele poço. E agora aqui nós vamos entrar quando Isaac sai desse lugar. Agora ele vai sair desse lugar do vale de Gerar, né? E aí eu vou ler aqui então o verso 23, Gênesis 26, verso 23. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de meu servo Abraão. Já começamos aqui com Deus falando com Isaac, pela segunda vez que Deus se manifesta a Isaac aqui, né? E a gente vê agora ele saindo ali do vale de Gerar, ele vai para Berseba, e a gente pode se lembrar, Larry, que Berseba foi o mesmo lugar onde Abraão fez um acordo com o rei Abimeleque da época, possivelmente, de repente, o pai desse Abimeleque aqui, que está na história com Isaac, que Abimeleque faz ele jurar que ele não iria perseguir, não iria maltratar os seus descendentes, né? Que ele iria... Porque o rei nessa época sabia, como nós vamos entender que esse rei também já sabe aqui, né?
na sequência, que ele sabia que Deus era com ele. Sim. Né? Sim. Então, ele sabia, bom, não tem como confrontar realmente, o melhor é ser amigo, né, do que confrontar. Essa é a grande verdade. Né? Foi aquela passagem que o rei Abimeleque tem um sonho, né? E tem um sonho não, quando que ele reconhece ali que Abraão era um homem de Deus, né? Teve aquela questão do poço que tinham os servos do rei tinham tomado de Abraão, e Abraão não vai para a briga também, assim como a gente viu Isaac aqui, mas no dia em que Abimeleque desce para falar com ele, ele fala, olha, aquele poço lá e tal. E Abimeleque se faz de desentendido, de que não sabia da história, e depois acaba concedendo a ele a posse daquele lugar. E olha só, é nesse mesmo lugar que agora Isaac está ali, né? E agora Deus pela segunda vez fala com ele e reafirma aqui, né, a promessa. Né? Olha que lindo que Deus fala para ele aqui, né? Eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo. Né? Nos versos anteriores nós vimos ele ter atitudes por conta de medo de que ele pudesse ser morto por causa da beleza, da formosura de Rebeca. Ele inventa aquela mentira igual o seu pai Abraão havia feito anos atrás, e agora Deus está dizendo para ele, não tenha medo, porque eu sou com você. Eu sou, né, o Deus do teu pai, fica tranquilo aí. Né? E aí está dizendo, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor do meu servo Abraão, porque a promessa primeiro foi feita a Abraão. Foi feita a Abraão. Né? E Deus está firme na promessa, e como sempre, né, Deus não volta atrás. Deus deu a promessa e vai se cumprir. Né? Agora, lê o 25, Andressa, que Vou ler. É interessante para nós. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Esse é um detalhe que eu sempre vejo, os filhos de Deus, né, quando conversam com Deus, quando ouvem Deus, quando recebem bênçãos de Deus, né, a primeira coisa que eles fazem é levantam o altar. Né? Levantam o altar, ou seja, a primeira coisa que eles fazem é agradecer o Deus. É dizer, ó, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Né? Quantas vezes nós, Andressa, acontece uma coisa, como se diz no trabalho, por exemplo, né? Você está no teu trabalho, lá é o teu altar, ora para o Senhor, agradece ao Senhor, é aquele momento, né? Se você não puder fazer isso junto com as pessoas que estão com você ali, porque normalmente no trabalho existem pessoas de todos os credos ali, né? A gente não pode, né, separar isso, mas é o momento de você agradecer, é o momento de você agradecer quando um filho passa na faculdade, quando uma vitória chegou, né? Quando um sonho que você tinha, que Deus realizou. A primeira coisa que esses homens vêm nos ensinando desde o princípio, né? A primeira coisa que eles fazem é Abraão fez muito ao isso, Senhor. Né? É isso. Eu acho tão lindo isso, Andressa, e é um exemplo para nós, sabe? Em todo momento, quando nós recebemos, quando nós ouvimos, né? É nós, como eles falam aqui, de levantar o seu altar, né? Hoje o nosso altar sabe, tá ali, tá firme, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele faz. É isso que eu vejo. O altar, né? Sabe? Ele fala muito sobre o culto. O altar é o teu lugar, é a sua adoração, é o culto que você presta a Deus. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, seja ela o mais corriqueiro, o mais cotidiano do nosso dia a dia, tem que ser um ato de adoração a Deus, um culto a Deus, né? E aí a gente tem que entender também que a minha adoração junto com a comunidade no domingo, no culto, ela tem que ser uma continuidade daquilo que eu vivi de sexta a sábado. Né? Não adianta de segunda a sábado, né? Não adianta eu chegar na reunião da comunidade, da sua igreja, e aleluias e glória a Deus, se a minha vida de segunda a sábado não foi um culto de adoração ao Senhor, não foi para a glória de Deus. Deus não recebe isso, Deus não está... Antes de receber o meu culto, Deus precisa se deleitar na minha vida. A minha vida precisa ser um ato de adoração, tem que ser um culto a Deus o tempo todo, exatamente. Por isso a gente usa esse exemplo de Isaac, né? Nós temos que levantar um altar
Isso significa que nós temos que cultuar a Deus, adorar a Deus no nosso trabalho, na nossa casa, aonde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo, deve ser um ato de adoração a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Então a gente tem que parar e refletir, né? Olha, o meu casamento está sendo para a glória de Deus? Eu sou mãe para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Né? Eu estou ali lavando uma louça, reclamando, ou aquilo é adoração, eu estou adorando a Deus. Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma louça suja, porque eu tive alimento para comer. Né? Por isso a minha louça está suja hoje. Então a minha vida precisa ser um ato de adoração. A adoração não é aquilo que você faz num culto, muitas vezes movido até por uma atmosfera que é gostosa, que é agradável dentro de um culto que se cria, né? Mas ela tem que ser a continuidade, não é a emoção de uma música, tem que ser um ato contínuo, né? É a continuidade daquilo que você vive todos os dias. Agradecendo, louvando, né? A Deus todos os dias. A palavra de Deus fala, né? Que nós devemos agradecer todos os dias. Todos os louvar dias e agradecer ao tudo, Senhor, né? todos os dias. Que é a vontade de Deus para nós, né? É isso mesmo. Vamos lá, doutor Abimeleque, então, 26, Vamos 27 lá. E 28. Eu acho que eu vou dar uma lida corrida aqui, Larry, daí a gente vem falando, acho que fica mais fácil, né? Abimeleque e seu amigo Austate e Ficol, comandante do exército, saíram de Gerar para encontrar-se com Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? É importante a gente dizer que na semana passada você explicou que Abimeleque não é um nome próprio, né? É um título, assim como Faraó, assim como César. E aqui o Austate e o Ficol também são títulos, né? São cargos aqui no caso, né? O Austate era o conselheiro do rei. Aquele que era o conselheiro do rei era chamado de Austate. E Ficol é o porta-voz, né? O porta-voz de todos. Então, assim, porque senão a gente confunde com esse Ficol que estava com o Abimeleque lá atrás conversando com Abraão. Então a gente tem que entender que existe isso. Não são nomes próprios, né? São cargos que essas pessoas estavam ocupando ali. Continua? Quer falar alguma coisa ali? Não, eu gostaria até o 28. Tá. 28 então. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Oh, Deus. eu vejo isso aqui assim, a gente não pode, né, a gente pode pedir a Deus, né? Mas imagina quão grande era esse homem que tinha o reconhecimento desse rei. O rei que tinha acabado de expulsá-lo de onde ele estava. Já não estava mais lá, exatamente. Mas esse rei sabia, Deus é contigo, né? No mínimo depois que ele expulsou, nas conversas, em tudo o que aconteceu, né? Eles vieram ali para poder entender, sabiam que esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuidou do pai dele todo esse tempo, enriqueceu ele, fez ele plantar aonde ninguém plantava, né? Fez ele colher onde ninguém colhia, né? E ele simplesmente chegou, gente, esse é o cara, né? Andressa, me permita falar uma coisa aqui, amor. Eu me lembrei quando estava lendo esse texto, quando eu namorava a Andressa, né? Quando eu namorava a Andressa, aconteceu um fato muito interessante. A Andressa, eu estava recém chegando na fé, né? Eu estava começando a entender realmente as coisas de Deus, né, para minha vida. E a Andressa falou assim para mim: eu falo com Deus. Aquilo para mim, gente, eu fiquei assim simplesmente, eu digo, meu Deus. Eu nessa época eu era um empresário de uma grande empresa e tal, né? E eu fiquei pensando assim, digo, meu Deus, imagina, eu agora conheci uma pessoa que fala com Deus. Essa pessoa fala com Deus. Digo, gente, se ela falar com Deus a respeito do meu trabalho, dos meus negócios, eu digo, o que vai acontecer? Né? Porque Deus vai dar todas as dicas do que eu tenho que fazer, sabe? Mas olha como é gostoso. Imagina essa gente, eu só estou dando, Andressa,
voltando um pouquinho na história, lembrando, porque como é gostoso a gente poder ver nas pessoas isso, entendeu? Sim. A gente vê as pessoas entenderem que você serve o Deus Altíssimo. Olha só que maravilha esse aconteceu aqui. O reconhecimento que esse homem teve de vir o rei, vir o chefe da guarda, vir o cara que dava os conselhos para o rei, né? Vinha ali falar com um homem que eles compreendiam que tinha um contato direto com Deus, que Deus era com ele. Às vezes, Larry, a gente acha que as atitudes corriqueiras, que ser um servo do Senhor e estar atento ao seu testemunho diário de vida e as coisas corriqueiras da nossa vida não fazem diferença. Às vezes a gente acha que aquilo passa batido. Possivelmente essa conversa que você cita aí, você deve ter falado alguma coisa de eu vou falar com Deus sobre isso, vou orar, né? Exatamente. E às vezes a gente, olha quanta coisa interessante disso aí, porque às vezes nós não damos o devido valor desse imenso privilégio. Você ia falando aí e eu fui pensando aqui assim, meu Deus, que privilégio gigante que eu tenho. Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu posso sair daqui agora, ou aqui nesse lugar mesmo, e falar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Às vezes nós não temos, a gente não tem a dimensão do que é isso, não é verdade? Tanto isso, como a gente também não tem a dimensão do quanto cada atitude nossa no dia a dia pode ser algo que inspire alguém. Deve ser algo que fale desse Deus para alguém. Por mais corriqueiro que eu acho que aquilo possa ser. Às vezes alguém está olhando para você e conseguiu ver Deus naquela sua atitude. Conseguiu sentir o bom perfume de Cristo através da sua vida. Então, como a gente tem aquele homem que expulsou ele dali, agora volta e diz que ele está vendo que Deus é com ele. Tu vê, né? E é um detalhe interessante. Agora você falando, realmente eu fiquei pensando aqui, né? Como que é interessante. Um simples você dizer, eu vou conversar com Deus, aquilo para mim entrou com uma força tão grande, me chocou. E é como, tipo assim, né? Você dando o exemplo de quem realmente você servia, né? Olha só que maravilha, André. A gente às vezes se esconde, sabe? Às vezes a gente nega Jesus, muitas vezes por não expor. Por que você não pode, por exemplo, na hora que você vai comprar alguma coisa, você dizer para o vendedor, olha, eu vou conversar com Deus primeiro para depois eu vir aqui. Você não fala isso. E você sabe que você vai fazer isso, você vai orar, você vai pedir para Deus, mas para o vendedor você não fala. Sim. Entendeu? Mostrar para as pessoas aquele que você serve, né? Ser algo natural, lindo, né? De você que lindo, dizer. Que seja natural, exatamente. Poxa, eu estou vivendo isso, eu vivo para esse Deus, né? Eu crio filhos para esse Deus, o meu trabalho é para Deus, a minha vida, minha esposa, tudo aquilo que eu faço não adianta, gente, é para Deus. Nós temos que entender isso. Só que nós temos que expor isso. Nós temos que exalar esse perfume de Deus no meio das pessoas. Essa é a grande diferença que eu vejo, Andressa. E eu aqui com esse homem, voltando mais uma vez, ele já tinha o pai, talvez o pai do rei, tinha reconhecido ele, agora ele reconhecendo ele que com Deus era com ele. Não é verdade? É isso aí. Que maravilha. Vamos lá. Vamos no 29 agora. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Olha, pensa isso. Que maravilha, né? Ele chega, você é abençoado do Senhor. Você é abençoado do Senhor. Né? 30. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Olha que interessante, né? Mais uma vez a gente aprende aqui com as atitudes de Isaque. Ele poderia, eu acho que qualquer um de nós, de repente, quando esse rei chega para ele, agora que eu prosperei, agora que eu tenho os meus postos, agora que eu estou... Agora você vem, né? Não, mas não, né? Ele, diante das declarações do rei, porque possivelmente, Larry,
O fato desse rei reconhecer que Isaac era alguém abençoado por Deus, com certeza trouxe um certo temor a esse homem. Porque ele já deveria ter ouvido histórias, as histórias da vida de Abraão e outras histórias, né? Uhum. E isso trouxe um certo temor, sabe? Aquela coisa assim, ó, eu não posso com ele, é melhor eu ser amigo dele, né? Eu não posso com esse Deus aí que eu tô vendo claramente na vida desse homem. Na vida desse homem, exatamente. E a postura de Isaac, né? E isso fala muito para nós que quando nós entregamos as nossas causas a Deus, ao invés de querer brigar, de buscar os nossos direitos, de querer... Assim, você não precisa se defender. A gente não precisa se defender quando colocamos as nossas causas diante do Senhor. Quando nós cuidamos de viver uma vida íntegra diante de Deus, de dar bom testemunho daquilo que Deus tem feito, Ele zela pela nossa reputação. Ele zela, né? Exatamente. Eu me lembro muito da história de Jó, né? Eu sempre falo assim, ó, eu chegar e dizer assim, você é o homem mais íntegro, mais justo, é uma coisa. Deus dizer isso sobre você é outra coisa, porque Deus conhece o nosso coração, né? Conhece aquilo que nós mesmos não conhecemos de nós. Então, quando nós cuidamos de ter uma vida íntegra diante do Senhor, Ele guarda a nossa reputação também. Isaac aqui, sem mágoa, sem ressentimentos, aceitou a aliança que o rei veio propor. Ele era poderoso, porque ele sabia, ele podia ter reagido, né? Ele não estava mais nas terras de Abimeleque. Meu Deus, é bem isso, né, Andresa? Como é maravilhoso quando você serve ao Senhor. Ele podia ter se vingado. Qualquer um se vingaria. Não, o que você está pensando? Vou tomar conta disso aqui tudo. Isso aí. Mas agora não, é minha vez. Né? Ele fez, inclusive, um mesmo juramento que o pai dele fez lá atrás. Sim. Né? Sem problema nenhum. Não, o senhor está certo, seu rei. Muito bem. É isso aí mesmo. Vamos lá, simples 32. E humilde ele foi, inclusive. 32, né? Então. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. Então, para fechar com chave de ouro, todo esse fato aqui, essa história, essa aliança com o rei, chega os servos e fala, olha, aquele poço que a gente começou a cavar ali, tem água. Saiu água. E água, gente, neste lugar, nesse momento da história, era ouro. Você ter água para alimentar o seu rebanho, para alimentar beber, as pessoas, era algo de um valor inestimado, né? Sem dúvida. E Deus brinda que fecha isso aqui, e tu sabe, trazendo Andressa, essa que água. Esse poço está lá até hoje, né? Sim. Esse poço existe até hoje. Né? Eu vi um documentário outro dia mostrando sobre esse povo. E a cidade existe até os dias de hoje, né? Até os dias a cidade de Berseba. De Berseba também. Isso aí, vamos lá? Muito bem. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filho de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Deus Eu vou amado. ter que repetir a frase de uma amiguinha nossa aí, que ela diz, a vida do crente não é fácil. Não é fácil. Quando ele ficou em paz com a vizinhança, o problema... Tinha um problema em casa. Problema em casa. Mas isso aí, Andresa, eu São acho muitas que provações. Não, é tudo para que nós possamos aprender, né? Sim. Aprender que mesmo os homens de Deus têm problemas. Passam por muitas situações pessoas, difíceis. Andresa, existe assim é um dito popular, eu acho que existe assim, não, agora me converti, papapá, maravilha, as coisas vão andar tudo redondinho. Tudo bonitinho, tudo né? Bonitinho, tudo mais. Aqui eles mostram, aqui a palavra está mostrando exatamente o que acontece, né? Primeiro lugar, ele casou aqui com a mesma idade do pai, com 40 anos já. Sim. Certo? Número 1. Outro detalhe, ele casou com uma mulher que não professava a mesma fé que ele, né? Claro, a gente entende depois que isso tudo era uma rixa que ele tinha, né? Sim. E tal, mas ele foi lá,
casou com uma menina que não professava a mesma fé, certo? Com duas, na verdade, né? Elas eram irmãs, né, Andresa? Vê como é a diferença, né? A gente viu o cuidado de Abraão com a promessa de Deus, quando ele manda buscar lá na parentela a esposa para Isaac. Teve todo um cuidado, né? E aí aqui agora a gente vai ver Esaú fazendo coisas completamente diferentes. Ele buscou lá dos hetitas as suas esposas, já não manteve a monogamia que seu pai, seu avô mantiveram, né? Abraão não, né? Abraão se casou depois outras vezes, mas ele já vai virar aqui, a gente vai começar a entender, né? Deus começa a abrir os nossos olhos aqui, por que não Esaú e sim Jacó? A gente vai entender um pouco dessa... Todo o processo para frente, né? E como Isaac não viu isso, né? Como Isaac não conseguiu reconhecer e entender isso tudo. Né? Isso aí. A gente estava comentando aqui um pouco antes, né? As famílias, a disfuncionalidade dentro do lar, dentro da família, né? Como a gente falou semana passada, a gente nunca pode esquecer. Somos seres caídos, né? O pecado nos colocou nessa situação. Toda a humanidade caída, natureza amaldiçoada, vivemos num mundo caído. E dentro da casa do patriarca Isaac, nós vamos ver aqui uma disfuncionalidade dentro da família, né? Que nós vamos estudar aí mais na sequência. Mais na sequência. E esse casamento, claro que trouxe uma disfunção dentro do lar. Meu Deus! Imagina um homem com toda aquela promessa, um homem rico, né? E acontece isso no lar. Deve ter causado um problemão como acontece em todos os lares. Um desgosto tremendo para sua mãe. Um desgosto para a mãe, um desgosto para o pai, né? Apesar do pai gostava das carnes e tal, né? Mas aconteceu, e essa disfunção acontece nos lares. Então, nós temos que entender que muitas vezes, né, por alguém no nosso lar, na nossa casa, no nosso convívio, que está vivendo, está conhecendo, já conhecia, porque seguramente, gente, ele com 40 anos... Quer dizer, ele conhecia quem o pai dele servia, né? Seguramente o inimigo deu uma entradinha num determinado momento e começou essa disfunção toda aí. E isso acontece com todos os lares, Andressa. Eu acho que esse assunto está aqui, é para que nós possamos entender mais uma vez, sabe? Entender que isso acontece nas melhores famílias. Precisamos estar muito atentos. Precisamos estar atentos, né? Pode acontecer? Pode. Gente, vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos estar colocando na presença de Deus cada dia mais. Hoje, como diz a Andresa, nós temos o livre acesso, né? Nós temos acesso ao Senhor para clamar pelos nossos filhos. Vai falar com Deus. Desde o princípio, vai falar com Deus, né? Ora, gente, vocês os casais novos, orem por seus filhos muito antes de nascerem. Coloquem na presença do Pai. Vamos trabalhando tudo isso desde o princípio, orando, colocando na presença, porque sabendo que é Ele que controla tudo isso. Né? Busque ajuda, não sei lidar com essa situação, busque ajuda. Existem homens e mulheres de Deus com certeza perto de você, que pode dar um norte, pode te ajudar nessa caminhada. E nesse caso aqui, Deus já tinha falado, inclusive, para a mãe deles, né? E para a mãe dele especificamente, a mãe dele tinha falado que ia inverter a situação, já estava tudo, né? Tudo do que ia acontecer. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que nós, como nós temos esse livre acesso hoje, sabe, Andressa? A gente tem que estar clamando, agradecendo, levantando o nosso altar, como diz a palavra, né? Buscando, sabe? Entregando na presença do Pai tudo. Exatamente como tudo. Nós vimos nos versos anteriores, semeando. Naquilo que você está vendo, deserto, árido, continue a semear. Continuar nesse lugar. Cada dia na frente, sabe? Buscando. Amém, Andressa? Amém. Nós vamos entender mais o desenrolar dessa história na sequência aí. E o magnífico de tudo isso, né? Nem a disfuncionalidade dos patriarcas, nem a nossa, nada pode impedir o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento do plano de Deus, né? De redimir os seus escolhidos, de redimir
toda a terra, né? Então Deus está aí e a sua soberania, a gente vai vendo todas essas coisas acontecerem, os pecados, os medos, tantas coisas que acontecem, mas sobre elas ainda está a soberania do nosso Deus. Sem dúvida nenhuma. A soberania é isso aí? do nosso Deus. Vamos nos preparar, porque na próxima semana nós vamos abençoar, né? Isaac vai abençoar a Jacó, né? Vamos ver a continuidade e vamos ver tudo que vai acontecer aí e o que tem para nós aprendermos para as nossas vidas. Gente, a palavra de Deus o tempo todo está mostrando os caminhos que nós devemos seguir. Vamos continuar aprendendo aqui com as Sagradas Escrituras. E nós esperamos você aqui na semana que vem. Vem para a sala. Vem para a sala.